Shalom, shalom, que a graça e a paz do eterno Deus de Israel esteja em nossas vidas. Apóstolo Lucas Belmont, vosso professor em Cristo Jesus. Bem-vindo de volta. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre a barba dos judeus. Acredito que algumas pessoas já se perguntaram o significado, porque judeus, a maioria dos judeus utilizam as barbas tão grandes, tão compridas, e uma pequena partícula, um pequeno grupo que utiliza barba curta e outros que ainda raspam as suas barbas. Vamos ver o porquê, no estudo de hoje vamos ver o porquê alguns judeus têm esse costume de ainda utilizar a barba e da onde eles tiram as raízes, né, sobre esse costume, da onde veio da onde veio esse costume de permanecer com a barba comprida. Vamos lá, vamos para... Primeiro a gente tem que entender a pronúncia, né, no hebraico, a pronúncia da palavra barba, que é zakan, muito conhecida hoje pelos judeus, essa palavra, zakan. Mas o zakan não é simplesmente barba, falar barba, como nós hoje no nosso idioma, né? No nosso país, em alguns países, a barba simplesmente é dita como barba e acabou, e não tem nenhum significado. Mas a palavra zakan, ela tem suas raízes, ela veio de algumas origens. E a zakan vem de zakon, zakon que quer dizer envelhecer, e vem também de zaken. Também ela vem de zaken, que significa velho, ancião, o mais velho, o chefe, a pessoa mais sábia. E zoken, que significa velhice. Então, automaticamente, por essas raízes, a gente já consegue entender que deixar a barba comprida é o sinal de que estou envelhecendo. Deixar a barba crescer significa que estou ficando mais velho, ou estou ficando mais sábio. Também pode indicar como alguém que é líder, como alguém que já está na posição de chefiar, né? Então, essa raiz da palavra zakan, que vem envelhecer, vem de barba, zakon, e ficar velho, vem das mesmas raízes, significa que quando alguém está deixando a barba ficar grande, dizendo que a pessoa está envelhecendo, mesmo que seja um jovem ainda, mas quando começou a deixar a barba crescer, um jovem judeu, significa que ele está querendo mostrar que tem uma maturidade agora, está ficando maduro, está envelhecendo. E qual é o significado, qual o significado bíblico da barba? Pela Bíblia, o que a Bíblia diz, o que nós encontramos na Bíblia, o que os textos da palavra sagrada traz para nosso entendimento sobre a barba e o porquê cortar e porquê não cortar. Seria a Bíblia uma fonte de inspiração para estas condutas? Para começar, as barbas não têm nada a ver com a salvação. Deixar a barba crescer não salvaria uma alma. Da mesma forma, barbear-se não faria você perder a salvação. Isso que alguns sábios dizem que concorda que a retirada da barba possa ser feita. Alguns dizem que não altera o processo de salvação com Deus. Alguns acreditam que o homem ele comete um pecado em tirar a barba, mas tem um porém que a gente vai explicar aonde é que se pode arrancar a barba, que momento se pode arrancar a barba ou cortar o cabelo. A recomendação bíblica. O primeiro versículo bíblico que iremos analisar fala sobre uma certa proibição ou recomendação de Deus para o seu povo. Este versículo deu origem ao costume dos judeus em usar aquele cabelinho do lado e da barba. Vamos falar também sobre aquele cabelinho, aquela trancinha que alguns judeus colocam, né, que é um cabelinho, uma trancinha que fica enroladinho do lado, assim, na parte das costeletas, na verdade, da costeleta, que fica descendo, que alguns deixam a costeleta crescer um cabelo ali, e a gente vai falar um pouco sobre ele também. Disse o Senhor a Moisés: fala a todos os filhos de Israel
não corteis em redondo, nem danifiqueis as extremidades da barba. Isso se encontra lá no livro de Vaikrar, no capítulo 19, verso 27. Então Deus está dando uma ordenança para que os filhos de Israel, o povo dele, não corte a barba. Entenda que ele está explicando nesse momento, dentro do texto, né, que essa ordenança é para os filhos de Israel, ou seja, para os que estão dentro da promessa ali de Israel, que não cortem nem danifiquem as suas barbas. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que circuncidados apenas no corpo, e todos os que cortam os cantos do cabelo vão ser castigados. Está no livro de Jeremias, capítulo 9, verso 25 até o verso 26. Yer Meyahur. A desonra de raspar a barba. Eu coloquei aqui um texto para que a gente entendesse aonde é que raspar a barba é desonroso. Diz assim a palavra aqui: naquele dia o Senhor vai contratar um barbeiro que vive na região que fica do outro lado do rio Eufrates, isto é, o rei da Síria. Ele virá e rapará a barba, os cabelos e os pelos do corpo. Essa profecia, na verdade, trata-se do rei da Síria, mas ele está se referindo em rapar a barba, está se referindo à desonra que vai acontecer para Israel. Então, automaticamente dá para se entender que rapar a barba seria um processo de desonra, seria desonroso. E continua mais no livro de 2 Samuel, diz assim: então tomou Hanum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despiu. Quando isso foi informado ao rei Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, então voltai. Então, esses homens que foram pegos, eles foram raspados a barba, e Davi deu um conselho que deixasse esses homens dentro de Jericó, e eles só poderiam voltar depois que a barba tivesse cumprida, porque era desonroso, vergonhoso. Já imaginou um rei ter soldados que tivessem com a metade da barba, né, raspada? Então seria vergonhoso. Então Davi disse que ele não podia tirar o restante da outra metade, mas deveria deixar crescer a parte que foi raspada, para que voltasse de novo a conviver com o seu povo. Então é desonroso, né, na visão da Bíblia, a raspar a barba, que seja a metade, onde for cortar seria um processo desonroso. Mas quando se poderia raspar a barba? Quando, que tipo de ordenança a Bíblia mostra aonde é que pode se raspar a barba e qual o motivo, qual o propósito também de se raspar o cabelo, raspar a barba? No livro de Isaías, no capítulo 15, verso 2 e verso 3, diz assim: os moradores de Dibom choraram no lugar sagrado que fica no monte. Os moabitas choram a destruição das cidades de Nebo e Medeba. Em sinal de tristeza, raparam a cabeça e a barba. Olhe lá, em sinal de tristeza foi rapado a cabeça, né? Rapado os pelos da cabeça, os cabelos, raparam a cabeça e também raparam a barba, tiraram tudo. Então, em um símbolo de uma grande tristeza, eles fizeram ali, e todos sabiam que eles estavam vestidos de pano de saco, e era um símbolo de tristeza, de angústia que eles estavam vivendo. Diz também no verso 3,
andaram pelas ruas vestidos de roupas feitas de pano grosseiro, e gritaram e choraram amargamente nas praças e nos terraços das casas. Então, um símbolo também de rapar o cabelo, né, tirar completamente o cabelo da cabeça e tirar completamente a barba, para eles era um sinal quando iria demonstrar uma profunda tristeza, um profundo pranto. Então era necessário que fosse prantear dessa forma, tirando a barba ou rapando o cabelo da cabeça. Era o único momento. E diz mais ainda no livro de Isaías, no capítulo 22, verso 12, diz assim: E no entanto, naquele dia, fez o Eterno, Yahvé, uma convocação geral para o pranto e para o luto, para que raspassem a cabeça e vos vestisse com panos de saco. Então, no momento que Deus queria que o povo fosse prantear, ele deixava que o povo raspasse o cabelo da cabeça e também tirasse as suas barbas. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Jó capítulo 1, verso 20. É o momento onde a Bíblia diz que o homem está liberado, no caso do povo de Israel, né, os judeus estão liberados para rasparem a cabeça e também retirarem suas barbas. Alguns judeus tiram o bigode e deixam a barba, pois eles acreditam que a proibição seria retirar a barba e cortar o cabelo. Então, ainda tem um costume em Israel, alguns judeus, eles deixam a barba crescer e retiram só o bigode para dar um charme diferente, porque a proibição seria justamente tirar a barba. E a gente vai mostrar depois o porquê alguns acreditam também nessa visão de que não se pode tirar de forma nenhuma a barba, também pela Bíblia e também por outras crenças que eles têm. Então alguns eles tiravam o bigode e deixavam as barbas crescerem, só retirava só o bigode. Deixar a barba crescer para alguns judeus também tem um significado místico, né, por causa dos 13 atributos que eles acreditam que tem na maioria das barbas, né, dos homens, e eles acreditam nesses 13 atributos de Deus e tem uma indicação na barba dos homens. De acordo com o Cabalá, o livro místico dos judeus, as barbas têm 13 pontos e eles têm uma extensão de referência com os atributos de misericórdia de Deus. Então, esses atributos eram de Deus, mas a barba é que apontava aonde esses atributos seriam colocados na vida de um ser humano. Então, com a barba grande, esses atributos, a gente colocou algum desses atributos aí. Primeiro atributo é a repetição do nome do Eterno, que significa que ele é misericordioso com qualquer pessoa que se diz aos seus pecados como um pecador arrependido. Aí o atributo de número 3 é o Deus Todo-Poderoso que age de acordo com os seus sábios ditados. 4, misericordioso, benevolente, o 5º. Então tem uma sequência de atributos, aonde a gente vai ver atributo 6 da paciência, cheio de misericórdia, o 7, o 8, verdadeiro e direto das suas promessas, atributo 8, bondoso, atributo 8, verdadeiro, atributo 9, bondoso e misericordioso, atributo 10, perdoa os pecados, atributo 11, perdoa as ofensas e os pecados cometidos, atributo 12, esquece os pecados, e atributo 13, absolve o penitente. Então a barba seria o símbolo dos 13 atributos de Deus que os homens carregam, os homens de barba comprida carregam em suas vidas. Então, para um judeu, deixar a barba crescer também representa os 13 atributos de Deus.
e está sempre em sua vida. E que estará sempre em sua vida deve estar sempre na vida de um judeu. Quando se tem a barba comprida, quando se tem a barba grande, é uma referência dos 13 atributos de Deus. Os peot. A gente falou sobre essas trancinhas, esses cachinhos que ficam pendurados, né, por alguns. Você está vendo na imagem aí, um senhor de idade, mas ele tem umas trancinhas assim, os cachinhos que estão do lado, né, onde fica a costeleta, e é conhecido como um peote. Peote, que é cachinhos, ou também é conhecido como canto também, que a palavra peote, né, são os cachinhos utilizados pelos judeus, que vêm da mesma raiz aí, ó, da mesma raiz de pear. Lá no Strong, né, no léxico, tá a referência para vocês aí do léxico Strong, e diz assim que pear significa canto, beira, lado, extremidade ou costeletas. A mesma palavra pear, ela se encontra também no livro de Ruth. A mesma palavra pear se encontra no livro de Ruth, onde fala daquele momento que Ruth pegava as espigas que ficavam largadas no cantinho, porque pear também era canto. Não só é pear, de peote, do canto do cabelo, das trancinhas, mas também esse canto que era referido deixar alguns alimentos lá no canto para outra pessoa pegar, também vem da mesma raiz pear, que é canto, mas não é de cantar, tá bom, queridos? Aí vamos lá, não cortareis o cabelo arredondado, os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Olha a expressão PA, lá em Levítico 27, que vai lá em cima, olha lá. Não cortareis o cabelo arredondando os cantos, é o PA. Aí, de novo, nem danificareis as pontas. Veja que lá tem canto e tem ponta. Então, o verbo continua o mesmo de PA. Lá em Levítico, vai criar 19, 27. Queridos, essa foi a aula de hoje, para que a gente pudesse saber um pouco mais sobre a barba do judeu, que é uma tradição, na verdade, mais para o povo de Israel. Queria que algumas pessoas entendessem que as culturas que existem em Israel, alguns momentos utilizados a cultura de Israel, não serve para nós, que na visão do povo de Israel nós somos gentios. Então, alguns usos e costumes que eles têm, não há necessidade de que a gente possa adotá-lo, porque algumas regras do livro de Levíticos, né, de outros livros como Números, alguns estatutos, algumas leis que foram impostas, é mais para o povo de Israel e não serve para nós, como essa da barba de não cortar e qual o momento que se deve cortar. Então você hoje aprendeu um pouco mais sobre as barbas dos judeus e quais os seus significados. Espero você na próxima aula, que o Eterno possa estar nos abençoando. Até lá, Shalom, Shalom.